Voltamos para a nossa última sessão. Tem bastante gente nessa sessão e eu tenho certeza que vai ser também uma sessão muito interessante. E para abrir os trabalhos na subseção de História, de Humanidades, de tudo aquilo que nós temos nessa grande área, a Glícia vai falar para a gente sobre publicidade. Eu acabei de falar sobre redes sociais, sobre tantas coisas que estão relacionadas com publicidade, pelo menos ao meu ver, que sou leigo, mas ela vai falar como a publicidade tem mudado nos últimos anos a partir de uma obra específica. Mas ela vai contar melhor. Glícia, vem para cá, uma salva de palmas para ela. Oi, gente, bom dia. Bem, antes de tudo, acho que é importante falar que sou professora da Universidade Federal do Ceará e essa experiência como professora foi o que me levou a pensar nesse trabalho, né, minha experiência como docente. Por quê? Em sala de aula, eu trabalho há muitos anos com uma referência bibliográfica desse livro, que é o Embalagem do Sistema. Está ali a capinha pequena, né? Esse livro ele foi escrito em 1979, foi fruto da dissertação de mestrado da professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, defendida aqui na USP, tá? E até hoje é uma referência nos estudos de sociologia da comunicação e da cultura. Nessa obra, a professora Maria Arminda mostra como a publicidade brasileira, nos anos 70, era muito dominada pela televisão e acompanhou as transformações econômicas do país, né? E essa obra discute temas como industrialização, internacionalização, a relação da publicidade com a ditadura militar e a formação da indústria cultural no Brasil. A proposta da minha pesquisa, que eu estou realizando a partir de setembro, agora, então é muito recente, é rever essa obra e atualizar os dados que constam nessa obra, analisando principalmente, né, como é que a publicidade se alterou nesses últimos 40 anos. Pensando principalmente em como a publicidade hoje é muito marcada, tanto pela presença das redes sociais digitais e também por um aprofundamento da transnacionalização do capital. Então é isso. Muito obrigada. Meu post é o 116, para quem quiser conhecer melhor, tá? Obrigado, Glícia. Fez a sua publicidade, certo? Sobre o pôster. Estão todos convidados aí ver o trabalho da Glícia. E agora a gente vai voltar para a Itália, ou pelo menos para a parte da Itália, ou para algo que tem na Itália, ou algo assim. A Juliana vai explicar melhor como que ela trabalha com análise de alguns metais ou de metal na Península Itálica. É isso, né, Ju? Vem para cá, conta pra gente. Você é bem melhor do que eu para explicar. 1 minuto e meio para você, palmas para ela. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom, meu projeto de pós-doutorado ele visa fazer um trabalho de análise e contextualização dos objetos de metal da coleção de Mediterrâneo do Museu de Arqueologia e Etnologia do MAI USP. Tá? São 78 objetos que foram adquiridos por meio de permuta com museus italianos e o MAI em 1964. Né? Esse material é proveniente da região centro-meridional e da Península Itálica, né? Com datações que vão desde a Idade do Ferro até o período clássico. Os objetivos com essa pesquisa são: dinamizar um dos mais importantes acervos de Mediterrâneo do antigos Brasil, né? Por meio de novas informações, de pesquisas arqueológicas, novas tecnologias e novas publicações, né? Para assim compreendermos melhor como que esses objetos são contextualizados, e a maior parte deles em contexto de enterramento, né? Então, utilizaremos uma técnica chamada RTI, que é Reflectance Transformation Image, que é uma técnica não invasiva, a partir de feixes de luz incididos sobre a peça, que você consegue observar o que está abaixo da camada acima do metal. Bem, esse procedimento já está sendo feito há 12 meses, né? Está em andamento, teremos mais 12 meses para finalizar. Muito obrigado, pôster 117, para saber mais. Muito obrigado, Juliana. Os temas interessantes, bem, para mim são complicados, mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo entender muito bem, e se não está tão claro ainda, vai conversar com os pesquisadores depois. Eles vão adorar contar mais a pesquisa deles para vocês. E agora o Sérgio vai para outro lugar, mais distante ainda, eu acredito, lá para ajudar, e ele analisa, ou ele faz um trabalho com estatuetas pilares. É isso, né, Sérgio? Então vem para cá, conta para a gente, você tem 1 minuto e meio, e eles têm palmas para vocês.
Obrigado, um bom dia a todos. Que eu quero falar um pouco sobre o meu trabalho, o que vem ser essas estatuetas Pilares de Judá, que seriam estatuetas que elas foram produzidas na Idade do Ferro e tem a datação do século VIII e do século VI até o século V antes de Cristo. E que a produção dessas estatuetas, elas coincidem com o período da migração do Reino do Norte de Israel para o Reino do Sul. E dá para se deduzir que foi devido a essa migração que houve esse aumento das estatuetas. O que é a proposta? É fazer uma atualização do levantamento de Haskletter, que foi o levantamento mais denso, assim, mais conhecido, de 1997. Então, qual a metodologia? Vou fazer o uso do mapeamento de densidade de calor, que, como a gente vê no mapa, a maior concentração, por que são estatuetas Pilares de Judá? Porque elas têm a maior concentração de a mancha amarela, vermelha e rosada, então é a região de Judá. E qual seria a proposta, né? Assim, o que nós temos agora, referente a essa proposta? Que até na pesquisa de Kletter ainda teve uma estatueta que não tinha as mesmas qualidades que é do material encontrado no Negev Sheffelah, que essa estatueta ela vai precisar ser descaracterizada, digamos, colocada em outro aspecto. E mais um detalhe, o que eu tenho para essa pesquisa? Porque de todos os, digamos, 58 sítios a serem levantados, eu levantei de 22, e dos 22 sítios, digamos, 7 me deram respostas, e assim, digamos que desses 7, 2 é que ainda eu tenho uma proporção de ainda aumentar esse número de 854, que seriam os sítios de Tel Halif e Tel El Nasber. Então, muito obrigado, seria isso. Então, meu pôster é 124. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito interessante suas estatuetas. E agora tem algo também bastante interessante, que é o trabalho do Leonardo. E o Leonardo, ele vai olhar lá para aquelas discussões acaloradas, ou para tudo que acontece, na verdade, no nosso parlamento, lá na Câmara, enfim, não sei, ele não me contou ainda, ele vai contar agora para a gente. Mas com um olhar um pouco diferente do que a gente está acostumado, com um olhar matemático. Isso mesmo, matemática, parlamento, enfim. Conta para a gente como que você está fazendo essa análise, Leonardo, só que só em 1 minuto e meio. Palmas para ele. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Leonardo, sou pós-doutorando no Departamento de Ciência Política da USP. Boa parte do meu trabalho no pós-doutorado é fazer uma reflexão sobre o uso de modelos matemáticos, estatísticos e computacionais nas ciências sociais, em particular na ciência política. O projeto que eu vou apresentar no pôster é um exemplo de aplicação de modelo matemático em ciência política para lidar com um dos temas mais importantes para o debate institucional brasileiro, que é o de disciplina parlamentar. Disciplina parlamentar, os partidos brasileiros supostamente não teriam nas primeiras visões, e isso seria um fator de instabilidade institucional e democrática. Essa tese foi bastante contestada. No meio do caminho, ninguém pensou muito sobre como medir disciplina parlamentar, nos aspectos metodológicos disso. A proposta que eu apresento no pôster é exatamente sobre como medir. Basicamente, é um modelo de teoria de resposta ao item bayesiano, e a ideia é tratar as votações em plenário como se fosse uma prova. Se você tem votações muito fáceis, os parlamentares vão ser medidos como disciplinados. Se as votações são muito difíceis, eles vão ser indisciplinados. A ideia do modelo é corrigir pelo custo ou pela dificuldade de cada uma das votações, como se fosse uma prova mesmo. A técnica é a mesma usada em testes padronizados, como no Enem, e com isso a gente consegue ter estimativas bastante mais confiáveis para rever os resultados anteriores da literatura num dos debates mais importantes da minha área. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Parabéns, boa sorte no seu estudo. Precisamos de sorte muitas vezes, na ciência sabemos disso, né? Tem gente concordando comigo, que eu sei. E agora, seguindo com as nossas apresentações, a Maria Dávila, ou como ela pediu para ser chamada, Dalva Casemiro, ela vai falar sobre um diálogo bastante específico. Nós estamos aqui conversando, dialogando, mas ela vai falar sobre os diálogos que acontecem entre os portos, especificamente do Rio de Janeiro e de Santos. Isso mesmo, parece que eles conversam, não sei como, mas ela vai falar. Vem para cá, Dalva, e conta pra gente em 1 minuto e meio. Palmas para ela.
Olá, boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Maria Dalva, como ele disse, Dalva Casimiro, e o título em tela é uma síntese da minha pesquisa de pós-doutorado intitulada Dos Portos às Cidades, entre a localidade e a mundialização, um estudo comparativo entre os portos do Rio de Janeiro e de Santos. Trata-se de um trabalho que teve sua origem há mais de 10 anos, quando eu trabalhava no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e faço pós-doutorado no Departamento de Sociologia da USP. Então, naquele momento que se trata, né, do contexto ali de 2000, do ano de 2000, inserida no Cais do Porto, numa empresa chamada Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário, eu comecei a observar e analisar as relações que se davam e ainda se dão entre os trabalhadores portuários avulsos, os chamados TPAs, e os seus sindicatos de classe, e também entre esses trabalhadores e o próprio órgão gestor de mão de obra, chamado OGMO, a relação entre OGMO e empresas portuárias, enfim. E esse estudo ele teve um alcance um pouco maior e foi aprofundado no mestrado em 2005, e agora eu trago esse diálogo para o Porto de Santos. Então, ele está inserido na linha de pesquisa cidade e trabalho, tá? Fluxos urbanos, território e espaços, e ele tem duas dimensões. O primeiro objetivo, né, vinculado à primeira dimensão, é estudar o trabalho portuário propriamente dito. E o segundo objetivo, vinculado a uma segunda dimensão, é estudar, dessa vez, o desenvolvimento das cidades portuárias e as suas articulações com as comunidades locais, ou seja, de que forma as cidades portuárias vêm se desenvolvendo dentro de um contexto de modernização e de revitalização portuária, considerando-se a realidade do Rio de Janeiro, dos portos do Rio de Janeiro e do Porto de Santos. Bem, para quem quiser mais informações, o meu post é o número 119 e a gente pode conversar um pouco mais lá. Obrigada. Obrigado você. Tenho certeza que muita gente quer mais informações sobre o seu trabalho incrível. Depois da Dalva, agora vamos sair dos portos do Brasil, de Santos, do Rio de Janeiro, seja lá de onde for, e vamos para a periferia de São Paulo, junto com o Ricardo. O Ricardo vai falar das clínicas médicas populares naquela região em apenas 1 minuto e meio. O desafio é seu. Ricardo, salva de palmas para ele. Obrigado. Desde o mestrado eu venho estudando a relação entre público e privado na saúde, e o meu estudo que eu fiz no mestrado foi a expansão dos planos privados no governo Lula, ao mesmo tempo que a saúde pública também crescia. Durante o doutorado, começou a aparecer em São Paulo um fenômeno das clínicas médicas populares, começaram a ser instaladas na periferia. A primeira é instalada em São Mateus, a segunda é instalada em Heliópolis, e foi para lá que eu fui estudar essa clínica de forma etnográfica para entender qual o impacto de uma clínica médica popular que não aceita cartão do SUS, nem cartão de convênio médico, dentro de um território que é super protegido pelo Sistema Único de Saúde, com agentes comunitários de saúde, com CAPS, com hospital público, e qual que é a entrada dessas clínicas dentro da rede de atendimento médico primário. Essas clínicas, elas têm um marketing muito forte, elas têm baixo custo, mesmo na sua implementação e na sua prática. E o papel importante disso tudo é a tecnologia da informação. Serviços de prontuários médicos eletrônicos, agendamento de avaliação, e a média de espera de 45 a 55 minutos. Essas clínicas acabam, de uma certa forma, entrando nos vácuos do Sistema Único de Saúde. E hoje, no pós-doutorado, eu estou estudando essas clínicas na Zona Leste de São Paulo, extrema Zona Leste, cidade de Tiradentes, de forma a entender como essas clínicas elas se combinam com a organização social e com os programas de saúde da família, os programas de saúde, principalmente o Saúde da Família. Obrigado. Nós que te agradecemos muito, Ricardo, por trabalhar nessa região tão necessária,
que precisa tanto também da intervenção dos cientistas, né? Pessoal, agora nós vamos para a apresentação do Saulo, e o Saulo vai fazer um link entre duas coisas bastante interessantes também. Coisas não, uma coisa e uma característica. A ressonância magnética e os cegos. Isso mesmo, ele vai contar como essas duas coisas se relacionam no trabalho dele e como ele está estudando isso nos últimos anos, no último ano, nesse período. Vem para cá, fala para a gente, Saulo, como a ressonância pode ajudar essa população. Palmas para ele. Olá, primeiro bom dia a todos. Só queria esclarecer que essa pesquisa ela é a continuação de uma primeira essa que foi desenvolvida com a supervisão da professora Maria Célia Hernandes na FEFELESH. Então nós lá estudávamos como que a pessoa com deficiência visual construía o sentido a partir de eventos audiodescritos. E nós aí trabalhamos as marcas linguísticas. Posteriormente, eu recebi um convite do professor Said Rabani, que é do Laboratório de Ressonância Nuclear, do Instituto de Física, para que a gente tentasse entender, no aspecto mais concreto, vamos dizer assim, de como que isso se daria no cérebro da pessoa cega congênita. Nós fizemos esse recorte do cego congênito justamente porque a característica dele é não ter memória visual e, né, os conceitos são criados a partir das percepções, né? E o trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar porque envolve outras áreas do conhecimento. Então, nós temos algumas pessoas que fazem parte desse trabalho da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Nós temos também a participação de cegos do Instituto Louis Braille de Jundiaí e da Laramara aqui na capital. E uma clínica que tem um aparelho de ressonância na cidade de Jundiaí. Então, eu quero agradecer a todos. Estou lá no pôster 1, 2, 3 e aberto a questões e esclarecimentos. Muito obrigado. Bom trabalho para todos. Obrigado você. Visitei o pôster dele. Vocês viram que o tema é extremamente importante para nós, não só para nós, mas para muita gente espalhada aqui na nossa região, no Brasil e no mundo inteiro. Seguindo com os nossos trabalhos, com essas apresentações, agora nós vamos para a apresentação da Ana Luísa. E daí ela me falou, eu vou falar sobre turismo industrial. Eu falei, o que é isso? Ela falou, vou contar depois. Então vem para cá e conta para a gente, Ana, em 1 minuto e meio. Palmas para ela. Olá, todo mundo gosta de fazer turismo ou não? Levantem a mão quem não gosta. Quem conhece turismo industrial? Uau! Então, turismo industrial é, na realidade, um segmento do turismo muito praticado e uma alternativa muito interessante para as cidades, porque ele congrega tanto as indústrias ativas quanto as inativas, que são consideradas patrimônio. Eu sou arquiteta, trabalho com patrimônio há muitos anos, e escolhi a alternativa de estudar um pouco o turismo industrial para que também se justificasse a recuperação dos bens históricos, especialmente os relacionados à Revolução Industrial ou à indústria no Brasil. A ideia é que nós façamos, eu já tenho toda a parte teórica executada, né, que seria o levantamento, é um tema que tem pouquíssima bibliografia, mas a gente vai começar a fazer alguns experimentos junto à Universidade Aberta de Terceira Idade da USP, onde nós vamos usar o pessoal que vem trabalhar, vamos trabalhar com eles, para que eles reflitam sobre a questão do turismo industrial, proposição de um curso de extensão para a EASH, no turismo, e a publicação de artigos científicos. Muito obrigada. Infelizmente, eu fiquei doente, não tenho pôster 126, mas estarei lá na frente. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua apresentação. E depois de tanta gente aqui do Brasil ir lá para a Itália, lá para a Torre, para a Península Itálica, agora um italiano vem falar com a gente. O Andrea vai falar sobre a questão energética na macrometrópole paulista, trazendo a Itália para a gente. Andrea, vem para cá e você tem 1 minuto e meio. Boa apresentação. Bom dia. Então, eu estou fazendo uma bolsa da FAPESP, que quero agradecer, e também o Instituto de Energia e Ambiente, onde eu trabalho agora. Eu sou sociólogo trabalhando no Instituto de Energia, então
já isto é bastante engraçado, certo? Então, eu trabalho a questão energética na macrometrópole paulista. A primeira coisa que eu quero falar é que a macrometrópole é uma aglomeração, certo, de 174 municípios, e é mesmo uma ideia muito importante, porque frente ao tema da mudança climática e dos problemas ambientais que a gente está encarando agora, a presença de uma conceitualização sobre esses grandes aglomerados é muito importante, e temos que pensar uns poucos segundos que desde hoje a Emplaza, que era a agência que vocês tinham, que fazia a supervisão e a pesquisa sobre esta questão, já não existe. Então, este é um feito muito grave, não? Eu acho muito triste. O projeto está organizado em dois grandes componentes. Um componente que eu coordeno, faço a coordenação acadêmica. Eu fui professor na Colômbia por 20 anos, levo muito tempo morando aqui na América Latina. Então, tem um componente relacionado com a governança mesma da energia, componente político, componente relacionado com as energias renováveis, componente sobre infraestrutura, espaço construído, edificações, transporte e mobilidade, água, saneamento e o debate do nexus do relacionamento também com o alimento, e um componente de justiça energética. Eu trabalho na coordenação de todo, apoiando o professor Célio Berman, e faço pesquisa em dois desses aspectos mais específicos. De um lado, eu pesquiso os imaginários sociotécnicos da energia aqui na macrometrópole, dizer, a ideia mesma que a gente tem de progresso, a ideia mesma que a gente tem de como o sistema pode se desenvolver, influencia os aspectos de construção da infraestrutura e de planejamento. Então, esta é uma herança dos estudos sociais da ciência e da tecnologia dentro desse componente. E, do outro lado, eu faço uma pesquisa em Alvarengas, que está perto do reservório, não, no sul da cidade, olhando um pouco os grandes temas de injustiça energética, como, por exemplo, tem comunidades que levam 20 anos sem ter um acesso ao esgoto, sem ter uma qualidade energética, porque, finalmente, para fechar, a energia não é somente que ela chegue à sua casa, certo, com um cabo, mas, hoje em dia, uma configuração muito mais complexa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. E como vocês podem ver, isso mostra como a nossa pós-graduação aqui na universidade, eu estendo isso para o Brasil como um todo, ela é tão dinâmica, ela não traz só as pessoas do nosso país, que é grande, que é imenso, mas também traz pessoas de fora, como da Itália, como da Alemanha, como nós acabamos de ver. O quanto isso é importante também para nós aprendermos e eles aprenderem também sobre a nossa dinâmica aqui do nosso país. E agora a Érica vai voltar a falar sobre política. Já tivemos um pouquinho sobre política aqui e a Érica vai falar sobre a tal da Operação Lava Jato. Érica, vem para cá e conta um pouquinho melhor disso para a gente, da sua pesquisa. Palmas para ela. Bom dia a todos. Meu nome é Érica Gorga, eu sou pós-doutoranda do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Diferentemente do que todos podem estar pensando, não vou falar aqui de políticos presos ou políticos soltos, acho que a gente não quer causar tanta emoção nesse debate agora. O nosso foco, na realidade, na análise da Operação Lava Jato, é na análise dos impactos financeiros e nas consequências para as grandes empresas brasileiras envolvidas nos esquemas de corrupção. Então, qual que é a pergunta da pesquisa? A pergunta da pesquisa é se o ordenamento jurídico brasileiro, se as autoridades brasileiras estão utilizando as melhores técnicas de combate à corrupção e optaram por arranjos eficientes, adequados de responsabilização das práticas fraudulentas, dos crimes perpetrados. Tá? A metodologia. Nós estamos analisando o direito comparado, né, nos ordenamentos jurídicos internacionais, especialmente nos Estados Unidos da América, onde o nosso ordenamento importou muito das práticas e das leis anticorrupção. E nós vamos analisar os focos, estamos analisando a propriedade acionária das empresas envolvidas, então, do Grupo JBS, do Grupo Odebrecht,
Para antecipar alguns resultados que nós já tivemos aqui, a gente tem uma estrutura, né, de holding e sociedades empresariais que são controladas, e a gente teve um esquema de responsabilização que largamente focou nas sociedades controladas onde é desempenhada atividade produtiva, né, com grandes efeitos colaterais, acionistas minoritários que não tomavam a decisão de controle, a decisão de perpetração das atividades ilícitas, e credores e trabalhadores, né? Acho que foi bastante noticiado, né, o grande nível de enfraquecimento da atividade econômica e aumento do desemprego no setor de construção civil brasileiro, e a gente está demonstrando nesse trabalho que tem a ver com as formulações de responsabilização aplicada no decorrer da Operação Lava Jato. Então, aí, enfim, o que a prática mandaria internacional com a análise da estrutura societária é fixar a responsabilização jurídica no nível da holding, né, de acordo com a legislação societária e empresarial brasileira, e não no nível das empresas operacionais, onde a gente tem esse problema de externalização da responsabilidade para sócios e credores que não participaram e não tiveram responsabilidade na prática dos ilícitos. Tá, então, eu vou estar falando ali também na apresentação dos posters. Agradeço pela atenção. Obrigada. Obrigado a você, nós que agradecemos. E, seguindo com as nossas apresentações, já caminhando para as apresentações finais, agora a Jade vai trazer para a gente um pouquinho sobre tipografia. Não um pouquinho não, porque eu vi que ela sabe bastante sobre isso, sobre um tema bastante específico, e ela vai explicar para a gente muito melhor em apenas 1 minuto e meio. Jade, vem para cá, o tempo é seu e as palmas também são suas. Eu sou pesquisadora vinculada à linha de design da FAUSP. Eu estou pesquisando a tipografia Enes Irmãos, né, o repertório tipográfico e as contribuições para a memória gráfica paulistana. O setor gráfico na cidade de São Paulo, ele só iniciou em 1827 e ele foi se expandindo ao longo do século XX. Então, São Paulo se configurou como um importante polo editorial e gráfico, né, com muitas tipografias, clicherias e litografias. E nós temos uma escassez muito grande de registros, muitas lacunas no campo de estudo sobre os artefatos gráficos produzidos nesse primeiro século de impressão, né, com tipos móveis. Então, é nesse período que se concentra a pesquisa, nesse contexto das oficinas tipográficas paulistas, com atuação no final do século XIX, século XX, que se insere a tipografia Enes, que é o objeto dessa pesquisa. Então, a oficina foi fundada em 1891 pelo imigrante alemão Heinrich Enes e pelo seu irmão Teodoro Enes, passou por 3 gerações, encerrando as atividades somente em 1992. O objetivo é levantar dados sobre a produção tipográfica paulistana, em particular dos Enes, trazendo à tona o seu repertório tipográfico, investigando as origens e as influências, quais foram as fundidoras e os autores dos desenhos dessas letras que vieram para São Paulo e formaram um repertório dessas publicações, livros, revistas, periódicos, né? Mostrar a trajetória centenária dessa oficina tipográfica e contribuir para estudos em memória gráfica e cultura material. Quem quiser saber mais sobre esse repertório tipográfico, que ao final da pesquisa estará disponível na plataforma Tipografia Paulistana, me procurem no pôster subindo a escada, o primeiro pôster à esquerda. Obrigada. Obrigado você. Ela deu até a indicação do GPS, isso é bastante importante, pelo menos para mim, que sou muito perdido, não sei vocês. Agora a Luciana vai falar para a gente sobre vários impactos estéticos, éticos, políticos das projeções temporárias no espaço urbano. Sabe o que são projeções temporárias? Sabe? Sim? Eu não sabia. Agora, já tem até a foto ali. Foi um spoiler, mas ela vai contar bem melhor para a gente sobre os impactos da foto e de muitas outras projeções temporárias em apenas 1 minuto e meio. Vem para cá e conta para a gente. Uma salva de palmas para ela. Bom dia, eu sou pós-doutoranda na FAO, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A minha pesquisa, ela tem como objetivo
problematizar as projeções temporárias. Esse é um exemplo de projeções temporárias. Essas são projeções feitas ainda por grandes projetores, mas a minha pesquisa ela busca identificar de que maneira a legislação vai ser aplicada quando essas projeções forem massificadas, quando for possível que todos nós possamos exibir telas em espaços públicos. Hoje elas são restritas a essas projeções, elas passam pelo crivo de uma comissão na Secretaria, ligada à Secretaria de Urbanismo, e elas são reguladas por resoluções ligadas à Lei Cidade Limpa. A minha pesquisa, a princípio, ela foi para o lado da estética, então o meu interesse em observar a estética e a tecnologia. Mas, no andamento da pesquisa, eu me levei a questionar a atualidade da Lei Cidade Limpa em relação a esses novos formatos tecnológicos que estão surgindo, estão se popularizando cada vez mais. E a minha proposta, a conclusão da minha pesquisa, é apresentar uma lei de cultura digital geral que contemple esses formatos e outros formatos que estão por vir. Se vocês quiserem mais informações, eu estou com o pôster 136 no andar de cima. Obrigada. Muito obrigado. Agora está todo mundo dando indicação de lugar também, vocês estão vendo? Jabá é tudo, gente. Vocês têm que fazer a propaganda de vocês para a gente saber onde vocês estão, o que vocês fazem. Tem tanta coisa interessante que às vezes a gente não conhece, não porque a gente não quer saber, mas porque simplesmente não chega até a gente, inclusive dentro da universidade, né? Então o Flash Talks tem esse papel tão importante de fazer a gente chegar até nas pesquisas que às vezes estão do lado ali do nosso laboratório ou do lado do nosso prédio, que são tão interessantes. Agora o Marco vai falar sobre uma palavra que eu achei difícil, mas bem bonita, que são as eco-inovações e como isso se relaciona com sustentabilidade. Então, se você não sabe o que é eco-inovações, ou se você sabe, o Marco vai contar pra gente em 1 minuto e meio. Vem pra cá, Marco. Todo o palco é seu. Palmas para ele. Bom dia. O projeto ele já foi concluído aqui no programa de pós-doutorado em administração da FEA, já foi depositado e eu estarei no pôster 137 para esclarecer um pouco melhor. Em linhas gerais, o que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa foi ainda durante o mestrado, uma disciplina aqui na casa, de estratégia empresarial e mudanças climáticas, com o professor Jacques Markovic. Naquele momento eu percebi que haveria uma necessidade de engajamento real das organizações, dos tomadores de decisão, na busca do desenvolvimento sustentável. Então, no doutoramento, eu já pesquisei a utilização das eco-inovações, que são inovações com ganho ambiental, mas o agente principal da inovação não é necessariamente uma tecnologia por interferência humana, e sim, por exemplo, biotecnologia, são agentes da própria natureza. Então, no doutoramento foi feito um trabalho onde eu identifiquei indicadores para mensuração dos ganhos de eco-inovações na indústria processadora de mandioca do estado do Paraná. Agora, no pós-doutorado, a ideia foi aprofundar essa pesquisa, sair da mandioca, fui para a cana-de-açúcar, no setor sucroenergético do estado de São Paulo, tendo como modelo de análise o modelo das capacidades dinâmicas. Então, o resultado agora do pós-doutoramento foi a identificação das 3 capacidades dinâmicas, capacidade absortiva, capacidade adaptativa e inovativa, nas 2 dimensões, né? Tanto dimensão técnica, pela contribuição com ganhos de produtividade, de menor impacto no meio ambiente, e também a dimensão da empatia, da simpatia social. E aí, no final, eu até faço uma analogia com esses recentes acidentes ambientais envolvendo a Vale, onde essa dimensão da empatia ou da simpatia, com certeza, traz um custo elevado para a organização, para todo o grupo. Então, essa foi a proposta, encontrar uma forma que discuta na linguagem dos tomadores de decisão a alocação de recursos em diferentes projetos, percebendo, então, que
que existem ganhos muito maiores aí para as próprias organizações. Então, um pôster 137, quem tiver interesse, agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Obrigado por essa explicação sobre eco-inovações e sustentabilidade. Tudo a ver, como vocês viram, como o Marco explicou, mas agora a pergunta é outra. A pergunta é, você ouve rádio? Difícil alguém que escuta rádio hoje em dia, ou que escuta o rádio original. Talvez você escute através de um aplicativo, através da internet, não sei. Mas o Rafael adora rádio e gosta tanto de rádio que ele estuda ficção radiofônica. Eu sei, a palavra é difícil, eu também não sei o que é isso, mas ele vai explicar para a gente em apenas 1 minuto e meio. Vem para cá, Rafael, receba as palmas das pessoas que estão aqui te assistindo. Obrigado a todos. Estou um pouco emocionado que tinha um Steinway ali atrás, então é sempre algo, para quem gosta dessa área de som, algo emocionante. Bom, eu sou Rafael, sou professor universitário, no meu doutorado já trabalhei com rádio, e eu não acredito que o rádio está morrendo, porque rádio, antes de tudo, é uma linguagem. Se a gente está na era dos podcasts, nós estamos ouvindo o rádio de certa maneira, e de certa forma, o meu pós-doutorado tem muito a ver com o que eu ensino e com o que eu trabalho também. Eu trabalho nesse campo de storytelling, eu edito e-books, escrevo e-books, edito podcasts e também trabalho com isso. E por que estudar um programa de rádio antigo dos anos 60, 70 e 80, que é o Show de Rádio, um programa de ficção radiofônica de futebol? Muita gente conhece um pouco sobre alguns mascotes de times de futebol, especialmente aquele que tem um parente que curte muito, né? O maloqueiro corintiano, o São Paulino refinado. É um pouco entender como que esses humoristas e esses produtores de rádio faziam um programa tão vibrante. Por quê? Porque toda pesquisa tem que ter um olhar de Janus. É com o passado que a gente olha para o futuro. Podcasts estão aí e a gente não está sabendo como ensinar os nossos alunos a trabalhar como isso. Um pouco é o meu trabalho. E não só com informação, também para produzir histórias. Não a história com H, mas as histórias. Aquela boa prosa, aquilo que é inventado. Lemos muito poucos de autores brasileiros, ouvimos muito pouco. Por que não começar a incentivar? É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu estou no pôster 140. Muito obrigado, Rafael. Eu sou ponte pretano, Rafael. Infelizmente, nunca ganhamos nada na história. Mas é por amor, né? Que a gente continua tentando gostar de futebol. Depois do Rafael falar sobre rádio pra gente, agora nós vamos falar sobre algo também que pelo menos o Rodrigo me falou que é bem importante, e ele vai tentar convencer vocês, que é sobre a teoria do Estado brasileiro. Ou seja, ele vai trabalhar uma perspectiva para tentar explicar problemas atuais aqui no nosso país. Eu acho que é bem importante, porque não são poucos os problemas. Então, Rodrigo, conta pra gente sobre esse seu estudo em 1 minuto e meio, com palmas. Bom dia a todos e a todas. O contexto dessa pesquisa foi realizada num contexto de criação de uma disciplina cujo nome é Teoria do Estado Brasileiro. Essa disciplina foi criada na Faculdade de Direito aqui da Universidade de São Paulo e ela deriva da Teoria Geral do Estado. A Teoria Geral do Estado tem uma proposta que é uma sistematização jurídica de fenômenos políticos. Mas essa Teoria Geral do Estado, criada num contexto do século XIX, na Alemanha, era uma teoria que visava justificar a unificação do Estado alemão. Portanto, ela era uma teoria datada e é uma teoria que buscava conjugar elementos do Estado, povo, território, soberania e finalidade, para compor um conceito de Estado. O principal expoente dessa teoria na época era George Jelinek, que desenvolveu essa teoria geral, mas ele disse que é também possível realizar uma teoria comparativa e uma teoria individual, uma teoria que possa descrever realidades particularizadas de estados e fazer comparações entre esses estados, chegando a uma teoria geral. A proposta da teoria do Estado brasileiro é justamente criar uma teoria individual do Estado brasileiro, buscando identificar características, peculiaridades do nosso povo, do nosso território, da nossa soberania e da nossa finalidade. Já há alguns artigos publicados como resultado da pesquisa e eu gostaria de convidá-los a todos para poderem, e a todas, para dialogarem no pôster 141, ali no segundo andar. Muito obrigado pela atenção, bom trabalho. Obrigado, Rodrigo. Todos convidados para o pôster. Não esqueçam, eu sei que são muitos convites, mas se organizar direitinho, vocês conseguem passar um pouquinho em cada pôster, saber um pouco mais sobre cada trabalho. E vocês percebem a diversidade, a quantidade de assuntos tão importantes que nós estamos trabalhando aqui,
aqui na universidade e como os pesquisadores estão fazendo isso com excelência. Não só os pesquisadores do Brasil, como eu já disse, mas aqueles de fora também. Então tivemos a participação de alguém da Itália, de uma pesquisadora da Alemanha, também um outro pesquisador que veio de algum país da América Latina, ele não me contou, fiquei até curioso, vou perguntar para ele depois. Pessoas de fora, pessoas de dentro, fazendo pesquisa, fazendo ciência de maneira tão precisa, de maneira tão excelente. Agora, a Patrícia vai trazer para a gente um outro tema que diverge bastante, traz muito mais e expõe essa diversidade dos nossos trabalhos. Ela vai tratar do inglês aeronáutico no Brasil. Sabe? A comunicação que o piloto tem com a base, acho que é isso. Ela pelo menos me contou um pouquinho e agora ela vai contar muito mais para todos vocês. Patrícia, vem para cá, fala para a gente. Palmas para ela. Bom dia. Eu sou servidora da Aeronáutica, servidora civil, e eu trabalho no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, que fica em São José dos Campos, aqui perto. E eu trabalho com os controladores de tráfego aéreo, sou professora de inglês. Alguém tem ideia de quantos controladores de tráfego aéreo existem no Brasil? Cerca de 4.000. E os controladores, quando eles estão controlando um voo internacional, eles precisam se comunicar com os pilotos em língua inglesa. Então, eu trabalho no setor de capacitação em língua inglesa. A minha pesquisa de pós-doutorado aqui foi feita na FEFELESH, no Departamento de Letras Modernas, na área de estudos linguísticos, e eu compilei um corpus. A minha metodologia é a linguística de corpus, e eu fiz uma seleção de gravações de diálogos, de conversas entre pilotos e controladores de tráfego aéreo no espaço aéreo brasileiro. Então, são os nossos controladores conversando com pilotos do mundo inteiro, Japão, China, Estados Unidos, Itália. A gente faz uma análise dessa linguagem e utiliza isso para elaborar materiais didáticos, capacitação, ensino para que os nossos controladores possam se comunicar melhor. Isso é uma ferramenta de segurança operacional. Todo mundo que anda de avião acho que vai ficar mais tranquilo, mais seguro depois que assistir ao meu pôster. Por fim, eu queria dizer também que nós acabamos de lançar um livro sobre o assunto que eu vou mostrar junto com o pôster também. Muito obrigada. Muito obrigado você, Patrícia. Se você quer ou conhece alguém que quer se tornar piloto, manda falar com a Patrícia lá, que parece que ela tem muito a contribuir com esse pessoal. E seguindo, caminhando já para o fim das nossas Flash Talks, agora nós vamos lá para o Ceará. E lá no Ceará, o Rodrigo vai falar sobre Mário de Andrade. A pesquisa dele é muito interessante, fala sobre o Mário nessa perspectiva do Ceará. Então vem falar sobre Mário de Andrade, vem falar em 1 minuto para a gente, 1 minuto e meio, olha eu tirando o tempo de você, que todo mundo está bastante interessado. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Vem para cá, Rodrigo. Bom dia, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, dou aulas no Sertão Central cearense. Já vi na vida proeza de meter medo em santo, uma cobra virar lagarto, cigarra engasgar o canto, mas pesquise em 1 minuto, não sei se chora ou se canta. O modernismo espalhou uma ideia nacionalista, mas só São Paulo era pouco, foram dar uma de nortista, da Paraíba à Amazônia fizeram-se de turista. Aí é que o Ceará entra nesse meu minuto. Os verdes mares bravios de Alencar que eu escuto, Mário acrescentou outro canto, moderno até o cocuruto. Ele usou a viagem para criar um Ceará, misturando os cearenses com lendas do Rio Guará e falou dos paroaras como fossem Quixadá. Olho agora para o relógio, me falta 30 segundos. O bom da minha pesquisa é a pesquisa nos fundos, a biblioteca e o IEB vão me abrindo seus mundos. Eu queria agradecer aos profissionais do IEB e da Biblioteca Mário de Andrade por me receberem também. Quem quiser ouvir o fim desses versos que eu lhes fiz, por favor, vá ver meu pôster, pendurado por um triz. Não se apresse, vá chegando e que Deus lhe faça feliz. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ele. Obrigado você, Rodrigo. Foi sensacional, foi incrível. Um pouquinho de arte também, né? Para a gente conseguir lembrar que no meio de toda essa nossa vida acadêmica tem arte também. Tem amor por aquilo que a gente faz.
independentemente da área onde a gente está inserido, para que a ciência chegue e, de fato, mude a vida das pessoas. Não é verdade? E agora, para a gente terminar com os nossos 2 últimos candidatos palestrantes, o Selmo vai trazer um estudo, ou vai mostrar o estudo dele sobre dialetos, e especificamente um dialeto que eu conheço muito, que é o dialeto do interior de São Paulo. Como vocês podem ver, eu falo porta, falo interior, e coisas com R dessa maneira aqui. Então, Selmo, conta para mim sobre o meu próprio dialeto em 1 minuto e meio, com palmas de todo esse público maravilhoso. Eu faço pós-doutorado pelo DLCV, o Departamento de Línguas, de Letras Clássicas e Vernáculas, além de pesquisa é Filologia e Língua Portuguesa, e eu lido com a dialetologia pluridimensional, que tem origem na Alemanha. O criador se chama Harald Thun, e eu apliquei a metodologia e sua teoria no interior do estado de São Paulo, em 10 municípios, né, fiz a escolha de 10 municípios, eles são um dos mais antigos da região, com resquícios da primeira colonização portuguesa, e vai aí, se vocês conseguem enxergar bem, do ponto 1 ao ponto 10, o ponto 1 sendo Santana de Parnaíba e o ponto 10 Piracicaba. Portanto, as margens do rio Tietê, o rio Tietê foi usado como uma via de acesso ao interior, e no processo histórico de colonização do Brasil, a língua portuguesa foi sendo espalhada, e com o meu trabalho eu procuro resgatar o que é arcaico na linguagem atual, e o dialeto que eu estudo é o caipira, como o nosso apresentador mencionou, também tem a ver com o R caipira, chamado de retroflexo. Essa pesquisa atual que eu desenvolvo no pós-doutorado enfoca no nível morfossintático. É uma pesquisa que, como a maioria aqui, decorre do doutorado. No meu doutorado eu fiz os níveis semântico-lexical, fonético-fonológico, e para aqueles que queiram saber mais, nós conversamos logo mais. Obrigado. Obrigado você por esta penúltima apresentação, que veio, obviamente, antes da última apresentação, que é a apresentação do Sérgio. E o Sérgio vai falar de algo que costuma acontecer em palcos como esse, às vezes menores, às vezes maiores, que é o teatro, mas não para qualquer pessoa. Aliás, para pessoas que são muito importantes na nossa sociedade, que são as crianças. Ele vai mostrar como se dá esse estudo dele sobre dramaturgia voltada para crianças em 1 minuto e meio. Sérgio, o palco é todo seu, já que você gosta do teatro, com as palmas. Bem, boa noite a todos e boa noite, bom dia, né? Estou pensando na noite ainda, já, aliás. Então, bom dia a todos e a todas. Bem, meu trabalho é um trabalho que, na verdade, é uma continuidade dos meus estudos desde o mestrado, o doutorado, que é dramaturgia. Só que agora, no pós-doc, eu estou estudando teatro infantil do Plínio Marcos, que é uma obra que não é pouco conhecida. Ele é consagrado pela sua obra voltada para adultos, sobretudo quando ele resgata a imagem de personagens marginalizados. Então, na verdade, as propostas do meu pós-doutorado são, primeiro, destacar esse teatro, né, que é pouco conhecido, como eu já disse, e, segundo, analisar sob o viés da literatura comparada o intertexto, a intertextualidade, ou seja, o diálogo que esse teatro tem com a fábula, sobretudo com as fábulas de Esopo e de Perrault. E nesse diálogo que o Plínio faz com as antigas fábulas, nós podemos observar o resgate que ele faz da cultura popular, das tradições, do folclore brasileiro, e, é claro, ele não pode deixar, né, a crítica social, sobretudo relacionada à inclusão, à exclusão, quer dizer, social. Então, quem quiser saber um pouco mais, pôster 158 no piso superior. Obrigado. Somos nós que agradecemos, e agradecemos a todos vocês. Vocês que apresentaram, aqueles que ainda fortes permaneceram aqui, aqueles que já tiveram que ir embora por qualquer motivo, e vocês que ficaram para prestigiar, para aprender, para participar dessa sessão de Flash Talks.
todos estão convidados daqui para frente a esse desafio de tentar explicar a pesquisa de vocês, explicar um conceito científico de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais direta, um pouco diferente do que a gente costuma fazer nas defesas ou nas apresentações mais longas. E quem quiser, e quem tem... Guilherme, eu tenho medo disso, eu não sei muito bem como fazer, eu não sei nem muito bem como me comunicar num pôster. Lembrando, à tarde nós temos a oficina de divulgação científica e eu espero vocês lá junto com o Guilherme Lui, tá certo? Eu acho que as inscrições ainda estão abertas ali, se não estiverem, é só falar com a Rebeca. E agora, nesse momento, então, já que todo mundo convidou para a sessão de pôster, as sessões de pôster vão acontecer, elas vão estar acontecendo pelo prédio, vocês vão encontrar os pôsteres por aí, nós já tivemos algumas indicações dos locais, é só ir passeando por todo o prédio que vocês vão encontrar os trabalhos que vocês viram a introdução aqui, junto com o mais importante, a comida. Então tem comida lá fora, é só vocês saírem e participarem. Muito obrigado pela presença de todos, eu peço uma salva de palmas a todos vocês. Muito obrigado.